Querido e querida de Deus, paz e bem. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, nós estamos aí, prosseguimento do Evangelho de Marcos. Então, a gente celebrava a palavra na qual Jesus ele era questionado pelos fariseus, pelos métodos, que os seus discípulos adotavam, que eles às vezes não seguiam o que a tradição mandava naquele tempo, em especial da questão das aparências, da questão do que aparece, da questão daquilo que é visto. E sempre aquela ideia de que a pessoa poderia ficar impura, que a pessoa seria colocada à margem, que ela não era digna de Deus, porque era isso que os fariseus muito bem o faziam. E aí Jesus, após todos esses questionamentos, que os fariseus fizeram, Jesus chama novamente a multidão e vai mais uma vez catequizá-los, vai mais uma vez ensinar, como a gente percebe ao longo de toda a trajetória de Cristo. Cristo, ele sempre está nos ensinando, nos educando, nos revelando, acima de tudo, as coisas do Pai, as coisas do céu. E Jesus vem hoje nos alertar para aquilo que nós devemos realmente nos importar. Não é muito o que aparece, não é muito o que é demonstrado. Muitas vezes isso pouco importa, mas especialmente aquilo que é produzido como fruto, ou seja, aquilo que cada um de nós entregamos. Entregamos para quem? Entregamos para o nosso irmão, para a nossa irmã, entregamos
para todas aquelas pessoas, e veja a nossa responsabilidade, entregamos para todas aquelas pessoas que, de certa forma, ou já conviveram ou convivem conosco, que nós temos entregado, qual fruto nós temos produzido na vida dos irmãos e irmãs que se encontram conosco. E por que dos irmãos e irmãs? Porque louvar a Deus, em especial no templo, na missa, no momento de oração, muitas vezes pode ser muito tranquilo, muito fácil. Mas a vida do cristão, a nossa vida, assim como lembrou o Papa Francisco, assim como Jesus fala a todo momento, assim como a palavra nos ensina, quando ela diz que Jesus ensinava com autoridade. Então, tudo isso nos mostra que nós, como cristãos, precisamos ser autênticos. Nós precisamos adotar a postura de Cristo na nossa vida. É nisso que consiste o deixar Jesus habitar em nosso coração e viver em nós. São Paulo dizia que muitas vezes ele desejava fazer o bem, mas não o fazia. Não porque ele queria, mas por conta daquele espinho na carne, por conta do pecado, por conta das más inclinações. Então aqui a gente precisa pedir a Deus que nos dê essa possibilidade de adentrar mesmo em seu mistério e viver conforme Cristo viveu. E viver conforme Cristo transforma o nosso interior. Pedir a Deus que Ele vá reformando tudo que há em nós, para que nós não nos preocupemos em apresentar esses tristes frutos que são falados no final do Evangelho, mas que a gente produza sempre, que o nosso coração sempre transborde, sempre espalhe Jesus, tanto para nós, quanto para aqueles que convivem conosco. Esse é o caminho do discipulado, é para isso que nós decidimos seguir a Cristo. É muito interessante que seguir a Cristo a cada dia se apresenta mais como um despojar de mim mesmo e deixar Jesus viver em mim. Não é fácil, obviamente não, mas é belíssimo, é belíssima a vida daqueles que se deixam ser instrumentos de Deus. Não por vaidade, não por meritocracia, nada disso, mas por experimentar esse amor de Deus que agita, melhor dizendo, que transforma o nosso interior, porque Deus não nos agita, que transforma o nosso interior, que reforma, que coloca tudo em ordem, que nos faz ser cada dia mais homens e mulheres santos e santas e perfeitos na sua humanidade. Porque é isso que Deus quer para cada um de nós, que já espalhemos o reino dos céus aqui na terra, na nossa vida, da forma com a qual Ele quer. Paizinho querido, nós te agradecemos porque o Senhor permanece conosco. O Senhor nos educa e nos ensina. O Senhor revela a cada um de nós a sua vontade. Te pedimos, Senhor, que transforme mesmo esse coração e que tire todo o nosso eu aqui de dentro.
e coloque cada vez mais o seu amor, a sua experiência, a sua vida. Viva em nós, Jesus. É o que nós te imploramos, pois assim nós vamos colhendo e semeando o reino dos céus, a alegria de estarmos contigo. E para isso nós te pedimos, fica conosco, Senhor, e faz cada um de nós mais íntimos, mais íntimas de ti. Amém.